Eu quero te fazer um convite para você repetir comigo assim. Vai ter propósitos que o Senhor não vai te livrar da fornalha. Ele vai te livrar na fornalha. Amém. Da Bíblia comigo. Daniel 3:15. Amém. Daniel 3:15 que diz assim: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cípara, da harpa, do centério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para que vós prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pode tomar o teu assento. Nós estamos falando aqui da geração de Daniel. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas antes diz assim a palavra de Deus. Lá no capítulo 1 de Daniel, diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós estamos falando da geração de Daniel. Assim como foi com Daniel, que escolheu não se contaminar. Foi assim com esses 3 jovens. Mesaque, Sadraque e Abednego. Jovens, assim como eu, assim como você. Eles seguiam mais ou menos os mesmos passos de Daniel. Eles se espelhavam a Daniel. E eles também escolheram não se contaminar. Então chegou um momento em que eles estavam trabalhando, estava tudo bem, até que o rei fez uma estátua e disse assim: toda vez que o som tocar, todo mundo tem que se prostrar e adorar. Só que eles sabiam que isso não era certo. Então, eles não fizeram. E o rei ficou enfurecido. Chegou nos ouvidos do rei que eles não tinham se prostrado. E o rei chegou e falou para eles: se tocar e vocês não se prostrar, vocês serão jogados dentro da fornalha. E assim aconteceu. E o rei, com ira, mandou acender aquele fogo 7 vezes mais. Foi 7 vezes, né? 7 vezes mais. Então era muito forte aquele fogo. Tanto que a história conta que os homens que lançaram Daniel, eles morreram com o calor que chegava na boca daquela fornalha. Só que eu acredito que todos conhecem essa história, que diz que os 3 foram lançados lá dentro. Mas eles não morreram. E algo diferente aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu na vida desses 3 jovens. Então eles olharam, eles viram que lá dentro não tinha só 3, mas tinha 4. Caminhando, passeando. A palavra fala passeando. Eles não estavam caminhando.
Eles estavam passeando, porque quem é que caminha assim, né? A gente não caminha assim, né? A gente passeia. A gente vai passeando, é diferente. Está ali caminhando, contando os passinhos. E a Bíblia faz questão de falar que eles passeavam no meio do fogo. Algo lindo estava acontecendo lá. E o Senhor falou comigo e disse assim: vai ter propósito que eu vou te livrar da fornalha. Mas vai ter propósito que eu vou te livrar dentro da fornalha. Tu vai ter que passar pela fornalha. Existem propósitos diferentes. Existe propósito quando a gente escolhe não se contaminar. Quando a gente escolhe fazer a diferença. Quando a gente escolhe se posicionar e ser diferente. A gente vai ter a etapa que a gente entra no fogo. E isso acontece quando está tudo certo. Quando está tudo bem, é que vem a etapa do fogo. Estava tudo bem com esses 3 jovens. Eles estavam felizes, trabalhando, fazendo a diferença, sendo jovens de Deus naquele tempo. E quando estava tudo bem, chegou a etapa do fogo. Só que eles não ficaram com medo. Eles não voltaram para trás. Eles não retrocederam. Eles não aceitaram se prostrar. Eles fizeram a diferença. O problema é que a gente acha que nós não vamos ter luta. O problema é que a gente vence uma guerra e acha que não vai ter mais. Só que vai ter. Vai ter porque tem um propósito. Mas assim como foi com eles, o Senhor é com nós. Assim como o Senhor esteve com eles, o Senhor vai estar com nós. Então não pense que você não vai passar por luta. Não pense que você não vai passar por aflição, por perseguição. Nós passamos por perseguição. O jovem, ele passa por perseguição. Quando ele escolhe caminhar com o Senhor, fazer a diferença, ele é perseguido. Ele passa por luta na escola, na família, nos amigos. Quantas pessoas não zoam esse jovem? A gente vai passar. Eles passaram por isso. Essa é a etapa do fogo. Então nós precisamos entender que nós vamos passar sim por lutas. Nós vamos passar sim por provas, perseguição. Só que nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos retroceder. Quando a luta vier lá dentro da nossa casa, a gente não vai se prostrar. Nós vamos nos posicionar. Assim como esses jovens se posicionaram. Assim como eles passearam no meio do fogo, nós vamos passear dentro da nossa casa. Nós vamos passear clamando: é por ti, Jesus. Eu não posso, mas tu pode. Se tu quiser, tu me livra dessa prova. Mas se tu não quiser, passa comigo essa prova. Nós temos que nos posicionar e não se prostrar. Não se prostrar à perseguição. Não se prostrar ao levante. Não se prostrar às coisas do mundo. E hoje tem muitos pais. Não é só jovens e adolescentes que tem aqui. Tem muitos pais. Escolha não se prostrar, pai. Escolha não se prostrar, mãe. Fique firme. Permaneça. O Senhor, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. O Senhor, Ele tem compromisso com o drogado? Não. O Senhor, Ele tem compromisso com aquele filho rebelde? Não. Mas Ele tem compromisso com aquela mãe que ora pelo filho drogado. O Senhor, Ele tem compromisso com aquele pai, com aquela mãe que se posiciona para clamar pelo filho rebelde. Ele tem compromisso. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
Ele tinha compromisso com aqueles jovens. Porque aqueles jovens escolheram, eles decidiram, é escolha. É escolha. Eles podiam ter se influenciado com as outras pessoas. As outras pessoas talvez até não concordavam em se prostrar. Mas elas se prostraram. Quantos talvez disseram, se dobra aí, se prostra aí. Tu não está com medo de morrer? Tu não está com medo da prova? Tu não está com medo da perseguição? Se prostra. Mas eles permaneceram firmes. Porque eles sabiam que era certo. E quantas vezes nós sabemos o que é certo? Nós sabemos o que tem que ser feito. Só que quando vê, a gente está prostrado. Prostrado para o medo. Prostrado para a aflição. Prostrado para a angústia. Quantas vezes? Só que eles eram jovens. As pessoas dizem que jovem é fraco. Que jovem é influenciável. Que jovem segue modinha. Mas eu acredito nesses jovens que eram da geração de Daniel. Esses jovens que não se contaminaram. Esses jovens que em meio à modinha escolheram não fazer parte. Esses jovens que em meio a tudo aquilo que eles tinham, todos os manjares, eles escolheram não se contaminar. E você acha que é fácil? Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é escolha. Sim, sim, não, não. A gente sabe o que é certo. E por que muitas vezes a gente não faz? Mas assim como foi com eles, escolha fazer a diferença. Escolha não se contaminar. Não se proste às coisas do mundo. A palavra diz que o semblante do rei, lá no versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante. Quantas vezes a gente se posiciona e diz, agora eu vou fazer a diferença. Agora eu vou ficar de pé e não importa a luta, não importa a aflição. E a gente vai vencendo. Quando de repente a gente olha para alguém e vê alguém com semblante enfurecido, embravecido, com semblante de deboche. E a gente pensa em desistir por isso. O rei, ele ficou enfurecido. Ele ficou irado. O semblante dele mudou. Mas mesmo assim, eles escolheram fazer a diferença. Então não importa como as pessoas te olham. Não importa como as pessoas têm te visto. Não importa se elas acreditam no propósito que Deus tem na tua vida. Não importa, muitas vezes as pessoas não vão entender. E você vai estar, para elas, agindo como louco, como louca. O que faz essa mãe ainda orando por esse filho? O que faz esse jovem ainda orando pela família dele? Parece um louco. As pessoas não vão entender. Mas o propósito é assim mesmo. Mesmo que nós mesmos não entenda, permaneça. Você acha que os jovens entenderam o propósito de Deus naquele momento? Não. Eles não entenderam, mas eles sabiam que o Senhor tinha um propósito. E eles escolheram confiar no Senhor. Então não importa. Acredite você no propósito do Senhor.
A palavra diz que eram homens mais fortes. Os homens ali, ó, lá no 20 diz assim. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançardes no fogo ardente. Eram os homens mais fortes daquele exército. Eles eram somente jovens, meninos. E eu creio que a palavra do Senhor faz questão de frisar isso. Porque muitas vezes nós nos sentimos fracos. Nós nos sentimos os menores. Só que para o Senhor não importa. Quando o Senhor Ele é contigo. Quando Ele tem um propósito na tua vida. Não importa se você é fraco. Com Ele, você vai caminhar dentro da fornalha. O fogo era tão forte que aqueles homens do exército, os homens mais fortes, ali na boca do fogo, eles morreram. Eles foram consumidos. Mas aqueles jovens, que todos olhavam e achavam fracos, que eles não iam resistir, o Senhor mostrou fidelidade. Então não importa. Não importa se você se sente fraco. Não importa se você se sente cansado. Se você se sente pequeno. Com o Senhor, nós vamos vencer. Com o Senhor, nós vamos passar pelo fogo. Muitas vezes a ajuda que nós precisamos vai vir do céu. Assim como foi com eles. Talvez as pessoas olhavam e pensavam, o rei, na última hora, vai desistir. O rei vai voltar atrás, a ajuda vai vir do rei. A ajuda vai vir de um governador. Vai vir de outro rei. Vai vir de um chefe do exército. Vai vir de algum lugar. Mas o socorro, a ajuda veio dos céus. Quantas vezes a gente quer ajuda de alguém? Só que tem propósito. Que o Senhor vai colocar alguém para te ajudar. E a gente abre uma aspas aqui, né? E a gente vai lá para Elias. Que o Senhor colocou um anjo para ajudar. Que ele deitou angustiado, aflito, debaixo de uma árvore, querendo morrer. E naquele momento o Senhor levantou um anjo. Colocou um anjo do lado dele. E acordou ele e disse, acorda, tem pão quentinho. Tem água, bebe, se alimenta e levanta e anda. Só que vai ter outros momentos em que vai ser você sozinho na fornalha. E que quem vai estar contigo na fornalha vai ser o socorro dos céus, vai ser o próprio Deus que vai caminhar contigo. E vai ter vezes que você vai estar cansado. Ele vai te pegar no colo e vai te carregar. Então entenda. Entenda que às vezes vai ter propósito. Que o Senhor não vai usar o irmão do lado para te ajudar. Que vai ser somente você e Deus. É propósito. É você e Deus. Isso é para você amadurecer. Isso é para você ter experiências com o Senhor. Isso é intimidade. Mas você vai passar. O acontecimento. Aconteceu tudo aquilo. E veio muita gente depois ver, né? O que aconteceu. Ali a Bíblia fala um pouquinho mais adiante. Vou ver se eu acho aqui. Não vou achar aqui agora. Mas ali fala que depois que eles passaram pelo fogo. Depois que eles saíram do fogo. Veio muita gente ver. O acontecido. Aconteceu. Não para as pessoas verem eles sendo jogados dentro da fornalha.
mas para verem ele saindo de dentro da fornalha. Deus tem propósito. E Deus, através desse propósito, vai alcançar outras pessoas. Ele tem um propósito na tua vida, na tua família. E esse propósito vai alcançar outras pessoas. Quando você estiver lá na prova, talvez as pessoas não vão vir olhar. Quando você estiver lá dentro do fogo, alguns podem até ver, tá passando, tá lá dentro. Mas quando você sair daquela prova, eles vão vir ver. O que aconteceu contigo? Quando eles saíram de dentro da fornalha, vivos, o rei chamou eles e disse: vem para fora. E ele disse: eu vi algo diferente. 3 foram jogados, mas eu via 4 passeando no meio do fogo. E esse quarto era semelhante ao Filho de Deus. Esse quarto era a presença de Deus caminhando com eles, passeando com eles, dançando no meio do fogo. E as pessoas vieram ver. Ali a palavra fala, veio prefeito, veio vereador, tinha vereador. Mas era muita gente. Vieram ver. Porque eles saíram de dentro do fogo. Você imagina, irmão, os homens que lançaram eles, os mais fortes, foram consumidos na boca do fogo. E esses 3 meninos saíram de lá e nem cheiro de fumaça eles tinham. Eles foram lançados, amarrados, braços, pernas, e lá dentro eles passeavam. É o sobrenatural. Quando a gente passa pelo fogo, a gente vive o sobrenatural. Só que só vive esse sobrenatural quem passa pelo fogo. Quantas vezes a gente fala: eu quero ser igual a irmã Luciana. Quero ser uma bênção que nem ela. Quero ter essa intimidade com Deus assim como ela tem. Só que a gente não sabe quantas fornalhas a irmã Luciana já passou. Quantas fornalhas o Senhor já livrou. Mas muitas ela teve que entrar. E para ter intimidade, para ter experiência sobrenatural, tem que passar pelo fogo. Só que passa. A gente passa. Do mesmo jeito que a gente entra, a gente sai. Porque quem se garante é Ele. É Ele. E quando a gente passar, as pessoas vão vir querer saber como tu passou. Quem é que estava te sustentando? Quem é que estava passeando contigo no meio da prova? Quem é que estava passeando contigo no meio da luta? E tu vai dizer: foi o próprio Deus. E pessoas vão ser alcançadas. Pessoas vão querer conhecer esse Deus. Pessoas vão reconhecer esse Deus. Porque Ele tem um propósito. Bendito seja o nosso Deus. Então pessoas vão reconhecer. Pessoas que um dia caminharam com o Senhor. Pessoas vão querer conhecer. Mas o Senhor vai estar conosco. Assim como foi com esses 3 jovens, Ele é conosco. Então entenda que vai ter propósito, que Ele vai te livrar da fornalha. Mas vai ter propósito que Ele vai te livrar na fornalha. E quando você passar por isso, permaneça. Permaneça. Escolha não se prostrar. Escolha não se contaminar. Fique firme. Porque do mesmo jeito que você entrar, você vai sair. Porque Ele tem compromisso. Se coloque de pé, eu não vou me estender. Você precisa acreditar que o Senhor, Ele está contigo em todos os momentos.
Ele te livra dentro do fogo. Ele te livra dentro das águas, como a irmã falou. Mas vai ter vezes que Ele vai te fazer caminhar também sobre elas. É esse o nosso Deus. Um Deus que age diferente em várias situações. Mas Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus fiel que estava com o povo lá no Egito. O mesmo Deus fiel que caminhou sobre as águas com Pedro. O mesmo Deus fiel que estavam com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que tem levantado uma geração para fazer a diferença. É o mesmo Deus que tem levantado pais para orar por filhos. Pais que não se conformam. Pais que escolheram fazer a diferença. E que mesmo que os filhos não queiram, eles estão lá orando. Eles estão acreditando que isso vai passar. Eles estão acreditando que logo os filhos vão conhecer esse Deus. Escolha não se contaminar. Jovem, você que está aqui nessa noite, escolha não se contaminar. O mal não tem brincado de ser mal. O inferno, ele não brinca de ser inferno. E ele não tem brincado com a juventude. E jovem, você precisa entender que o mal não vai se apresentar com carinha de mal. O mal, ele vai se apresentar como bandeja. Para você se prostrar. Para você se contaminar. Mas você precisa permanecer. Porque nós somos fortes. Jovem, você é forte. Depende de você escolher. Daniel, ele escolheu. Nós precisamos escolher não se contaminar. Nós precisamos escolher não se prostrar. Não se proste. Por favor, não se proste. O Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. O Senhor, Ele quer ter experiências contigo. Só que para isso você tem que passar pelo fogo. E lá dentro do fogo você vai saber que é o Senhor. Escolha fazer a diferença. Pais, mães, escolham fazer a diferença. O mundo está aí. E ele não brinca com os jovens. Ele não brinca com as crianças. O mal tem tentado roubar as nossas crianças da presença de Deus. Só que se nós adultos, pais e mães, ficar de braço cruzado, o inimigo vai conseguir. Se a gente escolher ficar sentado esperando, o inimigo vai conseguir. Então se posiciona nessa noite. Se posiciona dentro da tua casa. Se posiciona dentro da tua família. Escolha ser uma mulher de Deus. Escolha ser um homem de Deus dentro da tua casa. Esses dias eu vi uma reportagem em que eu chorava. Que era sobre traficantes. E que eles têm usado jovens para estar à frente do trabalho. Eles não vão para a rua, mas eles colocam jovens, meninos de 10, 11 anos para estar na frente. Porque se eles for presos, eles não podem ser, eles vão sair. E depois quando eles fizerem 18, tudo passa, tudo muda. E quando os policiais chegaram na casa desses meninos, eles perguntavam para as mães e para os pais: aonde tu estava enquanto teu filho estava traficando de noite? E a mãe dizia: eu não sabia, eu não sei,
Eu nunca imaginei. Gente, aonde estão esses pais? Será que eles estão cegos? Muitos escolheram se prostrar ao dinheiro fácil. Muitos quiseram ficar mesmo cego para não enxergar. E eu comecei a chorar quando levaram o menino e aquela mãe começou a se despedir. E ela chorava e dizia para o filho dela: vai com Deus, meu filho. Só que quando o policial perguntou para essa mãe, ela disse: é ele que sustenta a casa. É ele que mantém tudo. Essa mãe, ela se posicionou no momento errado. Ela se posicionou quando o filho dela já estava indo. Que ela disse: vai com Deus. Então se posiciona hoje. Não aceita hoje. Resiste hoje. Não se prostra hoje. Clama hoje. Ora hoje. Jejua hoje. Não espera amanhã. Não espera amanhã. Passa pelo fogo. Passa pela fornalha. Passeia no fogo. Marcha se for preciso. Mas não se prostra, jovem. Não se prostra, mãe. Não se prostra, pai. O Senhor, Ele tem propósito. O Senhor, Ele está aqui nessa noite. O que você está fazendo aqui nessa noite? Você veio cultuar o Senhor, amém? Mas aproveita essa noite para levantar um clamor pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Tem muito adulto aqui. Se prostra somente diante do Senhor. Se prostra, se rende somente à presença do Senhor. Se tiver que colocar o joelho no chão e a boca no pó, é somente diante do Senhor. Se tiver que se humilhar, é somente diante do Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Jovem, fecha os teus olhos. Jovem, traga a tua memória tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor na tua vida. Essa noite é noite de deixar tudo no altar. Tudo aquilo que tem roubado o lugar do Senhor na tua vida. Tudo aquilo que tem roubado a presença do Senhor do teu coração. Você precisa entender que o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te guarda. Em nome de Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta.